Olá pessoal, agora que vocês já viram o vídeo, né, de apresentação do curso, onde eu expliquei por alto quais são os assuntos que vão ser contemplados nessa disciplina, a gente vai ver o primeiro vídeo de conteúdo dessa semana. Essa semana ela é voltada para a gente revisar alguns conteúdos que vocês viram no ensino fundamental e médio, acerca de noções básicas de álgebra, para que a gente consiga dar um andamento melhor ao curso, tá? Então, esses vídeos, eles podem ser vistos agora ou vocês ficarem consultando ao longo do curso, conforme a necessidade. Então, quando a gente for trabalhar principalmente com funções, com limites, a gente vai precisar lembrar, por exemplo, de como fazer simplificações, divisão de fração, soma de fração. Então, é bastante importante que vocês olhem esses assuntos, façam as atividades propostas para a semana, para que vocês identifiquem quais são as lacunas que vocês têm aí do ensino médio de vocês, o que é que vocês precisam correr atrás e relembrar, para que seja mais fácil aprender o assunto de limites e de derivadas, né, que é o foco principal dessa disciplina. Então, nesse vídeo, a gente vai trabalhar o conceito de números reais, né, dar uma lembrada, intervalos, desigualdades, valor absoluto, expoentes e radicais. Bom, a construção dos números reais, ela começa a partir do conjunto dos números naturais, que são aqueles números que a gente usa para contar, tá? A gente denota o conjunto dos números naturais por esse N, com duas barrinhas, e são os números que a gente usa para contar, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu estou assumindo que vocês lembram daquelas notações de conjunto, né? Pertence, não pertence, união, interseção, contido, não contido. A gente denota conjunto usando essas chavezinhas, né? Então, eu estou assumindo que vocês lembram dessa parte do conteúdo. Caso não lembrem, eu vou indicar livros com essa notação de conjuntos para vocês darem uma revisada. Bom, no conjunto dos números naturais, a gente consegue fazer duas operações, né? Então, se eu pegar dois números naturais quaisquer, que eu vou chamar aqui de A e B, conjunto dos números naturais, eu sei que a soma desses números está no conjunto e eu sei que o produto desses números também está dentro do conjunto dos números naturais. Porém, aqui, se a gente for contabilizar, por exemplo, uma perda, vamos supor, eu tinha R$20 na minha conta corrente, precisei gastar, né, um exemplo, tinha R$20 e precisei gastar da minha conta, fiz um pagamento de R$31, né? Então, aqui eu fiquei na conta com o saldo devedor de menos, quanto? Menos 11. Então, eu tô aqui, ó, 20 é um número natural, 31 também é um número natural, mas quando eu faço a subtração entre esses dois números, dá um número que não está no conjunto dos números naturais. Então, a gente precisa definir um novo conjunto em que seja possível contabilizar coisas dessa forma. E esse conjunto é o conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos números inteiros a gente denota por Z, tá? Esse Z também com duas barrinhas. E ele é formado, né? Aqui tem uma infinidade de números. Ele vem com os opostos, então a gente começa a colocar dentro desse conjunto com números negativos, né? Vou colocar aqui menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. O 0, o 1, o 2, e aí aqui a gente segue com os números naturais, infinitamente. Aqui, vou deixar aqui claro que essa aqui são as operações. E isso aqui é a forma de definir o conjunto, tá? Então, aqui também, definir o conjunto. E aqui, novamente, a gente consegue fazer as operações, né, de soma. A gente define. Se eu pegar dois números aqui inteiros, é possível você somar, no sentido que a soma está dentro do conjunto. É possível a gente multiplicar,
E aqui a gente consegue também subtrair, né? A gente define essa operação de subtração como sendo a soma de um número com o seu oposto, tá? Então, aqui a gente tem essa propriedade de que existe oposto. Então, dado um número inteiro, a gente encontra um único número, dado um número A inteiro, existe um único, existe, tem essa notação aqui, esse Ezinho ao contrário, um elemento que a gente denota por menos A, que também é inteiro, que a gente chama de oposto, de modo que quando eu faço A e eu somo com menos A, isso dá o zero. E isso nos permite fazer subtrações, né? Então, esse problema aqui, que eu falei aqui em cima, ele pode ser, essa operação pode ser realizada aqui dentro desse conjunto dos números inteiros. Geometricamente, a gente consegue representar esses conjuntos numa reta, né? A gente dá um sentido aqui a essa reta. Então, esse sentido é o sentido dos números positivos, né? A gente marca o zero. A gente fixa uma unidade de medida. Então, aqui, esse tamanhozinho, eu vou dizer que é o meu tamanho 1. É a minha unidade de medida, né? Que no dia a dia a gente pode dizer que isso é 1 centímetro, 1 metro, 1 quilômetro, enfim. Minha unidade de medida vai ser essa. E aí eu vou marcando, né? Com esse referencial, os números naturais, né? Do lado direito do zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando que isso aqui continua, né? Infinitamente. E aqui os opostos dos números. O menos 1, que é o oposto do 1. O menos 2, que é o oposto do 2, e assim sucessivamente, certo? Então, a gente percebe que aqui, né, a gente mede partes inteiras, né? A gente mede coisas que não podem ser particionadas, mas a gente sabe que no dia a dia nem sempre, na verdade, na maioria das vezes a gente precisa medir frações de alguma coisa, né? A gente tem aqueles problemas clássicos de pegar uma pizza, né, e dividir, por exemplo, em 4 pedaços, né? Então, aqui a gente está contabilizando frações dessa pizza. Então, o conjunto dos números inteiros, ele não permite fazer esse tipo de conta. Porque a gente tem soma, subtração, soma, multiplicação e subtração, mas a gente não tem divisão nesse conjunto. Então, a gente precisa de um conjunto um pouco mais robusto, que é o conjunto dos números racionais. Então, o conjunto dos números racionais, como o próprio número já diz, ele é formado pelas razões, né? Pelas frações de dois números. Então, a gente denota ele por quê. E a forma de definir é um pouquinho diferente. Ele é o conjunto das frações do tipo A sobre B, onde A e B são números inteiros. E a gente tem a obrigação aqui que o B tem que ser diferente de zero. Então, essa é a definição do conjunto, né, o conjunto das frações. Aqui a gente percebe, né, eu vou colocar como uma observação, que o conjunto dos números naturais, ele está dentro do conjunto dos números inteiros, está contido, que por sua vez, ó, se você considera aqui, no conjunto dos números racionais, o denominador como sendo 1, A dividido por 1 dá ele mesmo. Então, o conjunto dos números inteiros está dentro do conjunto dos números racionais. E aqui, como é que a gente faz as operações? Aqui, se eu considero dois números racionais, né, eu vou pegar eles na forma A sobre B, C sobre D, números racionais, A sobre B mais C sobre D, isso é, no denominador vai ficar o produto de B vezes D, e no numerador fica AD mais, vou botar BC. A ordem não altera, né? A gente já viu isso na escola umas 500 vezes.
Aqui eu não falei, mas o A, que é o número de cima, a gente chama de numerador. E esse númerozinho que fica embaixo, a gente chama de denominador. Tá? Se a gente troca a soma por subtração, aqui troca esse sinal que está em vermelho, tá? A sobre B menos C sobre D, fica AD menos BC sobre BD. Aí, a multiplicação A sobre B vezes C sobre D, a gente faz termo a termo. Então, fica A vezes C dividido por B vezes D, tá? Então, aqui a gente tem existência de oposto, como nos números inteiros, né? Eu tenho os números negativos também. E a gente tem a existência de inverso, tá? A existência de inverso é que, dado AB, A sobre B, um número racional, vou botar mais direto, vou chamar de x, tá? Então, se x pertence aos racionais, então a gente sabe que existe um elemento que a gente denota por x elevado a menos 1, ou 1 sobre x, também racional, tal que se eu faço x vezes 1 sobre x, isso dá 1, que é o elemento neutro da multiplicação, tá? Bom, isso faz com que a gente consiga fazer a operação de divisão. Então, se eu faço A sobre B e divido por C sobre D, né? Tem aquela coisa que vocês veem lá na escola, que repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de C sobre D, né? Se o inverso de um número qualquer x é 1 sobre x, o inverso de C sobre D é 1 sobre isso. Então, vai inverter a fração, vai ficar D sobre C. Beleza? Então, as operações entre frações são dessa forma. Bom, então a gente já viu conjuntos números naturais, inteiros e racionais, tá? A gente, por muito tempo, na verdade, acreditava-se que dava para explicar qualquer coisa do mundo apenas com o conjunto dos números racionais e as 4 operações, né? Soma, subtração, produto e divisão, certo? Mas descobriu-se que havia números que a gente não conseguia escrever como razão de 2 inteiros, tá? Que são os números irracionais, que são números que não podem ser escritos na forma de fração. Então, diferentemente dos conjuntos anteriores, né? A gente não tem como denotar, como definir com uma clareza como é esse conjunto. A gente não tem uma lei, enfim, não tem como definir. Então, eu vou denotar aqui por I, como sendo o conjunto dos números irracionais, mas isso é uma nomenclatura que eu estou usando, mas não é universal não, tá? Então, o conjunto dos números irracionais, como eu comentei agora há pouco, é o conjunto dos números que não dá para a gente escrever em forma de fração. Então, é comum, vocês já conhecem alguns, por exemplo, raiz de 2 é um número irracional. Geralmente, algumas raízes de números reais são números irracionais. Raiz de 3 também é um outro. Pi é outro. Que é o número de Euler, ou Euler, vou botar aqui. A gente vai ver mais para frente como é que define eles, tá? A raiz de 2, ela surge do problema de eu tenho aqui um quadrado de lado 1, com comprimento 1. E raiz de 2 é o tamanho dessa diagonal, tá? Você usa teorema de Pitágoras, enfim, eu tenho também vídeo demonstrando isso, mas não é o foco agora. O π, você tem a circunferência de comprimento C, cujo diâmetro é D. O π
ele é a razão entre esse comprimento e esse diâmetro, tá? Bom, então, na prática, quando a gente trabalha com números irracionais, a gente trabalha com aproximação, né? Então, π geralmente vocês usam 3,14, raiz de 2, 1,42, né? Então, bom, quando a gente junta tudo isso, aí a gente, de fato, tem o conjunto dos números reais, tá? Que era o foco desse início do vídeo. O vídeo vai ficar longo, porque são muitos assuntos para relembrar, mas vocês podem ir na descrição que vai estar o tempo em que cada coisa está sendo definida. Então, se vocês já lembram muito bem notação de conjuntos numéricos, na verdade, aí vocês pulam essa parte, vão para uma parte mais prática, sei lá. Então, vocês olham que vocês de fato precisam revisar, tá? Então, como eu falei, de um jeito bem superficial, o conjunto dos números reais é a união dos números racionais com os irracionais, tá? É munido das operações de soma, produto, com todas as propriedades, né, de existência de oposto, de inverso, elemento neutro, enfim. Aqui a gente também tem uma relação de ordem, mas eu não vou focar nessa parte teórica, não. Aqui não. Na aula síncrona, talvez a gente aborde um pouquinho mais o teórico. Aqui vai ficar mais uma coisa mais prática. Bom, geometricamente, aquela retinha lá que eu falei no começo, que é uma reta que a gente consegue identificar o conjunto dos números naturais inteiros, a gente consegue fazer uma correspondência biunívoca, tá, entre o conjunto dos números reais e uma reta, a reta real, né? A gente dá um sentido aqui para essa reta, e essa correspondência aqui é uma correspondência biunívoca. Você tem uma bijeção. O que seria isso? Significa que todo número real, ele pode estar associado a um ponto aqui nessa reta, tá? Então, a gente já sabe como marcar, por exemplo, os números inteiros, né, os naturais, que é 1. Eu vou botar aqui com a noção de unidade de medida um pouquinho maior, tá? A minha unidade vai ser isso aqui, então 1, 2, 3, 4. A gente sabe marcar, né, os negativos, o oposto aqui, menos 3, menos 4. Lembrando que aqui continua para sempre, eternamente. Esse zero, não sei se vocês lembram, mas a gente chama de origem. Não vou colocar aqui porque talvez me atrapalhe depois. Vou colocar aqui. Isso aqui a gente chama de origem, tá? E aí, como é que a gente marca, por exemplo, o número racional? Como é que a gente marca o número 1/2? Um exemplo. Vocês vão na calculadora, fazem a conta e vê quanto dá? Não, a gente não precisa disso. 1/2 quer dizer que eu estou pegando o segmento de tamanho 1 e dividindo em duas partes. E estou pegando a primeira parte desse segmento. Então, 1/2, vou colocar aqui de outra cor. 1/2 tá bem aqui, ó. É 0,5, né? Se vocês fossem fazer a conta com decimal. Que é uma outra forma de representar números reais, tá? A gente pode, números racionais e reais como um todo. A gente pode representar com uma fração, os racionais, a gente pode representar através de decimais, né, números decimais. Bom, como é que a gente representa aqui? Vou botar menos 8/3. Como é que a gente marca nessa reta menos 8/3? Geralmente, você pode fazer uma divisão, 8 dividido por 3, e ver qual é o resto dessa divisão, né? 8 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 3, 6, 8 menos 6, 2, tá? Então, eu sei que 8 é 3 vezes 2 mais 2. Talvez nem precisasse dessa conta para vocês identificarem. Mas isso, eu posso dizer isso aqui, que isso é menos
3 vezes 2 mais 2 dividido por 3. Vou apagar aqui essa conta. Se eu separo, isso é tudo propriedade de fração. Caso não lembrem, vão revisar e me avisem. Se eu separo isso aqui em duas frações, isso é menos 3 vezes 2 sobre 3, menos 2 terços, tá? 6 dividido por 3 dá 2, né? Eu posso simplificar isso aqui. Então, isso dá menos 2 terços. Então, significa que a partir do menos 2, eu vou andar um segmento de tamanho 2 terços. Ou seja, eu vou pegar esse tamanho aqui de 2 até 3, de menos 2 até 3, que corresponde a uma unidade. Vou dividir em 3 partes iguais e vou andar 2 delas. Então, vai ser 1, 2, certo? Então, esse pontinho aqui corresponde a menos 8 terços. A partir do menos 2, dividindo o segmento de menos 2 a menos 3 em 3 partes, que é esse denominador que está aparecendo aqui, eu pego a segunda parte dele, tá? Menos 8 terços. Aqui eu posso também marcar os números irracionais, né, que eu falei anteriormente. Então, por exemplo, posso marcar a raiz de 2. Vou botar menos a raiz de 2, que é pertinho aqui do menos 1/2. O π, que é 3,14, 15, 9, então é pertinho aqui do 3. Raiz de 3 é 1,7, alguma coisa, é pertinho aqui dos 2. Tá? Então, é assim que a gente faz essa correspondência, ok? O foco da gente, como eu falei lá no começo, no vídeo de explicação do curso, vai ser trabalhar com funções a valores reais. Então, a gente vai estar o tempo todo trabalhando com números reais, né? Por isso que era importante a gente lembrar um pouquinho por cima dessa construção. Mas a gente, em geral, não vai trabalhar com funções que a gente consegue ficar no conjunto dos números reais como um todo. A gente vai trabalhar com subconjuntos do conjunto dos números reais. Vamos lembrar um pouquinho, né, de intervalos. A gente tem alguns tipos de intervalo, né? A gente tem o intervalo que a gente chama de aberto, que nada mais é do que o conjunto dos números reais, x pertencente aos reais, tal que o x está entre dois números A e B. Aqui a gente começa a inserir esse símbolo, né, de maior, menor. Então, quem não lembra, vai revisar também. Então, quando a gente está no intervalo aberto, a gente denota comumente esse conjunto aqui por AB com parêntese, tá? Isso é para indicar que o intervalo é aberto, ou seja, a gente não está considerando os extremos desse intervalo. E aí, naquela reta real que eu esbocei anteriormente, vou esboçar aqui, a gente tem esses números A e B. Eu vou pegar aqui A e B qualquer, tá? A e B. Como é que a gente representa? Então, a gente tem aqui o ponto A e o ponto B. E a gente representa esses números X entre A e B, sem considerar o AB, a gente bota uma bolinha aberta no A, uma bolinha aberta no B, e aí o X está entre os dois. Então, esse é o intervalo aberto. O intervalo fechado é quando a gente está considerando os elementos, os números reais, né? X pertencente aos reais, tal que o X ele está entre A e B, mas ele também pode ser esses extremos do intervalo. O A é menor ou igual do que X, que por sua vez é menor ou igual do que o B.
E aí a gente denota aqui com esse colchete fechadinho, tá? E como é que fica o desenho? Bem parecido. Então, tem uma reta real. Tenho novamente aqui o A e tenho o B. A diferença é que, como eu tô aqui pegando maior ou igual, então essa bolinha aqui vai ficar fechadinha para indicar que esses números podem ser assumidos no intervalo, tá? Aí a gente tem algumas variações, né? A gente tem um intervalo que nem é aberto nem é fechado. Então, quando eu denoto, por exemplo, AB, eu vou aqui, perdão, aqui no B eu quero o colchete. Se eu faço parêntese no A e colchete no B, significa que eu estou pegando os números reais de modo tais que o X ele é maior do que A, mas ele não pode ser o A, e ele é menor ou igual do que B, podendo ser o B, tá? Então, no desenho, vai ficar aqui a retinha, a representação geométrica. No A é aberto, então é uma bolinha sem estar preenchida, e no B fechado, então a bolinha toda pintada. E aqui os pontos dentro, né? E eu vou deixar de exercício para vocês nesse vídeo. Dê um pause aí e façam. Como é que vocês definem o intervalo fechado no A e aberto no B? Eu quero que faça a mesma coisa que está aqui no vídeo, né? Definir. Vou botar aqui, defina. E esboce. Então, todos os intervalos que a gente está trabalhando aqui são intervalos que são limitados, né? A gente tem vamos pensar, uma noção de finitude aí. Então, são intervalos limitados. A gente pode também considerar intervalos ilimitados. E aqui a gente insere, né, a nomenclatura de infinito. Então, a gente pode definir o intervalo A até mais infinito. Esse mais infinito a gente usa para indicar que a gente está pegando números sempre muito grandes, né? E indefinidamente, a gente nunca vai parar. Então, o intervalo A mais infinito, ele é o conjunto dos números reais, tais que eu estou pegando a partir do A. Então, x maior do que A, tá? E aí, o desenho aqui fica a representação geométrica, né? Eu estou pegando aqui o meu A aberto no A e pegando todos os números maiores do que A. Então, é daí para frente. Se eu pego, por exemplo, fechado aqui no A, eu não vou representar todos aqui não, tá? Dá para vocês pegarem a ideia. Então, fechados são os números maiores ou iguais a A. Então, a diferença aqui é que eu vou pegar esse mesmo conjunto que está aqui na reta real. Vamos colocar aqui. Talvez o trabalho de esboçar de novo teria sido menor. E eu vou fechar aqui esse pontinho, tá? Vou fechar o pontinho A, para indicar que ele também está dentro do conjunto. Vou até botar ele de vermelho, tá? Se eu quero pegar vindo indefinidamente, né? Então, menos infinito até A, vou botar aqui aberto, tá? Isso são os x pertencentes aos reais. Eu estou pegando todos os números de menos infinito até chegar no A. Então, são os números x menores do que A. Aqui nesse caso, eu vou precisar desenhar de novo.
Então, eu tô aqui com a reta real, tô aqui com o A aberto, então a bolinha aberta, e tô pegando os valores menores do que A, certo? E aí, exercício. Eu quero que vocês façam essa definição e esboço para de menos infinito até A fechado, certo? Nos exercícios eu coloquei alguns exemplos que vocês vão trabalhar com intervalos com números, né? Por exemplo, faça geometricamente o intervalo de 3 a mais infinito. Então, isso aí vocês vão fazer nos exercícios. Uma coisa só que é importante aqui de mencionar, né, mais para cá, a gente consegue também denotar, definir o conjunto dos números reais como sendo o intervalo, né, de menos infinito a mais infinito, certo? Lembrando que quando a gente coloca infinito, sempre é um intervalinho aberto, tá? Não tem como a gente fechar no infinito, a gente vai estar sempre podendo ir um pouquinho mais e um pouquinho mais, então não tem como fechar, tá? Então, a gente agora já relembrou, vamos voltar, desigualdades. Intervalos, agora a gente vai para desigualdades, tá? Bom, ao longo do curso, novamente, a gente vai usar bastante desigualdades. Então, antes de começar, eu quero só lembrar algumas propriedades, tá? A primeira propriedade, aqui a gente sempre vai estar considerando, deixa eu trocar aqui a cor, a gente vai estar sempre considerando números A, B e C, vou chamar A, B e C, números reais, tá? E aí, a primeira propriedade é que se eu sei que eu tenho um número A menor do que B, e eu sei que B é menor do que C, então, com certeza, A é menor do que C. Eu vou fazer um exemplo daqui. Então, por exemplo, eu sei que se 2 é menor do que 5 e eu sei que 5 é menor do que 9, então a gente sabe que 2 é menor do que 9. Isso parece bem óbvio, né? Mas quando a gente vai dificultando mais o nosso nível de expressão algébrica, né? Isso vai ser útil, certo? Eu não vou ficar dando exemplo em todas essas propriedades e eu quero que vocês sempre pensem em algum deles. Quando eu terminar a propriedade, vocês mesmos vão, como exercício, dar um exemplo concreto, tá? Usando números. Então, aqui eu sei que se A é menor do que B, então, com certeza, se eu somar a mesma quantidade dos dois lados dessa desigualdade, a desigualdade se mantém. Então, se A é menor do que B, se eu pego C e somo dos dois lados, a desigualdade não altera. Terceira propriedade, e aí pensem num exemplo, tá? Terceira propriedade é que é muito importante, se A é menor do que B e o C, eu pego um C, um número positivo, então, quando eu faço a multiplicação de A por C e de B por C, essa desigualdade aqui inicial entre A e B, ela não se altera, tá? Então, se A é menor do que B e eu multiplico a desigualdade por um número positivo, a desigualdade não se altera. Porém, eu vou dar aqui um exemplo, nesse caso. Se eu pego, por exemplo, menos 5 e menos 1, quem é o menor? Eu sei que menos 5 é menor que menos 1. Aí eu pego o número 3, que é um número maior do que 0. Se eu multiplico aqui dos dois lados por 3, dá menos 15. E 3 vezes menos 1 dá menos 3. Então, note aqui que a desigualdade ela se mantém, né? Quando eu faço a multiplicação aqui por 3. Agora, eu vou chamar aqui isso de propriedade 4.
Se eu tenho uma desigualdade dessa forma entre A e B, isso tanto faz ser menor ou maior, tá, minha gente? Se eu trocasse aqui por maior, isso também funcionaria. E eu pego agora um número C menor do que 0, então a desigualdade se altera. Então, eu vou ter que AC e BC, não, o AC não vai ser mais menor do que BC, ele vai ser maior. A desigualdade vai alterar. Vamos ver nesse exemplo? Se em vez de eu pegar 3, eu pegar aqui menos 3, que é um número negativo. Quando eu faço menos 5 vezes menos 3, como sinais iguais na multiplicação dá positivo, né? Então, vai dar 15. E menos 1 vezes menos 3 dá 3. Então, se a gente deixasse a desigualdade igual, ia estar errado, né? 15 menor do que 3 não faz sentido. Então, 15 é maior do que 3. Isso aqui é extremamente importante. Essa propriedade 3 e 4. É extremamente importante. Tá bom? Então, vamos fazer um exemplo de desigualdade para a gente dar uma lembradinha? Então, eu vou botar assim, encontre o conjunto solução, para ficar mais direta. Encontre o conjunto solução. Vou botar aqui letra A. Um exemplo mais simples aqui. Menos 1 menor ou igual que 2x menos 5. E a letra B, eu vou colocar 2x menos 1 sobre x mais 1 menor do que 0. Certo? Bom, vamos lá. Letra A. A gente quer encontrar aqui os valores de x que satisfazem essa desigualdade, né? Para isso, a gente vai precisar isolar esse x que está aqui, né? Esse x que está multiplicando o 2. Então, por algumas propriedades de números reais, que quem tiver curiosidade de ver com calma, as definições, eu vou indicar um vídeo, a gente tem o seguinte. Para a gente deixar isolado aqui esse x, a gente vai precisar fazer com que suma esses números que estão aqui, né? O menos 5 e o 2. Para a gente fazer sumir o menos 5, a gente vai somar o oposto dele dos dois lados. Então, eu vou ficar menos 1 mais 5, menor ou igual que 2x, menos 5, mais 5. Geralmente, quando vocês estão na escola, o professor diz que, passa o 5 para lá com sinal contrário. O que está acontecendo é essa conta aqui. Na verdade, eu estou somando dos dois lados o oposto do número que eu quero que saia, né? Porque eu sei que menos 5 mais 5 dá 0. E aí, ele vai sumir e magicamente aparecer do outro lado da desigualdade com sinal contrário. Então, não é mágica, não é feitiçaria, é matemática aqui. Aí, agora sim, né? Fica menos 1 mais 5 menor ou igual que 2x. Isso implica que se eu estou numa soma números com sinais diferentes, eu subtraio do sinal do maior. Então, 5 menos 1 dá 4, menor ou igual que 2x. Aqui, eu ainda quero que esse 2 suma, né? Que ele saia. Se eu quero que ele saia, qual é a operação que vai fazer eliminar o 2? Vai ser eu dividir por 2, né? Que é multiplicar pelo inverso do 2. Então, eu vou dividir por 2 desse lado e desse lado. Que, novamente, muitas vezes na escola vocês aprendem, tá multiplicando? Então, passa para o outro lado dividindo. Não. Aí, aqui a gente tem uma coisa importante, né? Eu estou dividindo por 2, que na verdade é a mesma coisa de eu multiplicar pelo inverso de 2. 1/2 é um número positivo ou negativo? 1/2 é um número positivo. Então, quando eu faço esse tipo de operação, eu não estou alterando a minha desigualdade pela propriedade 3, né? Se eu tenho uma desigualdade e eu multiplico ela por um número positivo ou divido por um número positivo, a desigualdade não se altera. Então, estou usando essa propriedade aqui.
Então, aqui vai ficar o quê? 4 dividido por 2 dá 2. Continuar aqui com verde, né? 2 dividido por 2 dá 1 e o x continua lá. Então, meu conjunto solução, eu cheguei aqui, né? Eu isolei o x, que era o que eu queria, são os x pertencentes aos reais, tal que x é maior ou igual que 2. Em linguagem de intervalo, isso é o quê? Eu estou pegando fechado no 2 até para frente, infinito e além. E se eu for esboçar isso, é uma retinha aqui. Eu vou marcar aqui o 2, vamos dizer que o 2 está aqui, fechado no 2 e para sempre, certo? Essa letra B, eu vou até passar ela para outra página, porque ela vai ser um pouquinho mais trabalhosa. Bom, a mão aqui, ela coça para a gente fazer o quê? A gente pegar e multiplicar dos dois lados, ou seja, passar para o outro lado multiplicando. A gente faz assim, né? 2x menos 1 menor que 0 vezes x mais 1. Dá essa vontade. E aí isso implica... Deixa eu mudar aqui a cor. E aí isso implica que 2x menos 1 é menor do que 0. Aqui eu não vou ficar explicando propriedade não, tá? Eu vou dizer realmente que eu estou passando 1 para o outro lado com sinal contrário. Eu estou dividindo os dois lados por 2. E aí eu chego que x é menor do que 1 meio. Quais são... Isso aqui está errado? Não, não está errado, mas está incompleto. Por que está incompleto? Primeira coisa, para que eu multiplique aqui por x mais 1 e essa desigualdade não inverta, eu estou exigindo que x mais 1 seja um número positivo, né? A gente já viu que se eu tenho uma desigualdade e eu multiplico por um número positivo, é que a desigualdade não inverte. Então, aqui, na verdade, eu tenho uma interseção. Eu tenho duas condições. Eu tenho que x mais 1 é maior do que 0 e x é menor do que 1 meio. X mais 1 maior do que 0 é, na verdade, x maior que menos 1, né? Então, eu chego nessa conclusão aqui. Aí, vamos lá. Vamos dar uma olhada isso geometricamente, se faz sentido. Eu vou pegar aqui os dois números. Vamos supor que aqui é a minha origem, o 0. O menos 1 está aqui. O 1 está aqui e 1 meio é a metade, né? Então, o meio está aqui. Então, eu estou pegando números que, ao mesmo tempo, eles são maiores que menos 1 e menores que 1 meio. Então, eles estão entre menos 1, sem considerar o menos 1, e 1 meio. Então, esse é o intervalo. Se você preferir, você pode até fazer assim, ó. Você pode marcar primeiro o intervalo maior que menos 1. Então, eu tô aqui com menos 1. X maior que menos 1 tá aqui, tá? Isso é tudo x maior que menos 1. Aí, agora, eu vou fazer o intervalo dos x menores do que 1 meio. Vamos supor que aqui é 0, que aqui é 1, 1 meio tá aqui na metade, né? Então, o x menor do que 1 meio tá aqui. Isso é x menor que 1 meio. Quando eu faço a interseção desses dois conjuntos, eu vou querer coisas que estejam nele ao mesmo tempo. Então, o menos 1 não tá. 1 meio tá aqui. E eu quero coisas que estejam ao mesmo tempo nos dois conjuntos, né? Nos dois intervalos. O único lugar em que esse vermelhinho, esse desenho aqui vermelhinho, está passando nos dois ao mesmo tempo é aqui entre menos 1 e 1 meio, né? Então, tá aqui.
aberto dos dois lados. Então, esse conjunto aqui, até o momento, é o intervalo, né? Isso é o intervalo aberto no -1 e aberto em 1/2. Se eu faço essa conta aqui, supondo, vou continuar aqui embaixo mesmo, tá? Se eu suponho agora que x mais 1 é um número negativo, quando eu multiplicar essa desigualdade dos dois lados por x mais 1, essa desigualdade ela vai alterar. Em vez do símbolo de menor, vai ficar um símbolo de maior. Tá? Então, aqui vai ficar 2x menos 1 maior do que 0, 2x maior do que 1, x maior do que 1/2. Eu vou aqui repetir esse desenho, vou apagar tudo e vou repetir. Tentar aproveitar um pouco aqui do desenho. X mais 1 ser menor do que 0 significa que x é menor que -1. Então, eu vou pegar aqui o -1 aberto, e esse é o conjunto dos x menores do que -1. Eu cheguei na conclusão que x tem que ser maior do que 1/2. Então, se aqui é 1/2, eu tenho que x tem que ser maior do que 1/2. Perdão, aqui, 1/2. Aí eu pergunto a vocês, tá? Que estão aí assistindo o vídeo e me respondendo com toda certeza. Tem como o x estar simultaneamente nesse conjunto e nesse conjunto? Simultaneamente? Não. Então, se não tem como estar simultaneamente, significa que não há um número real que satisfaça essas desigualdades. Então, aqui o conjunto é o vazio, tá? Então, a solução final, o conjunto solução aqui, de fato, a resposta é esse intervalo de -1 até 1/2. Aí você pode até dizer, professora, eu fiz essa conta toda para chegar na primeira conta, sim. Mas se você tivesse só feito isso aqui, você podia estar sendo levado ao erro, tá? Então, tem que olhar esse outro caso também. A gente vai revisar agora valor absoluto ou módulo, que em geral vocês têm um medinho, mas a coisa não é tão assustadora quanto se pensa. É simples, é razoável, tá? Então, se a gente considera um número, vou chamar de A, um número real qualquer, a gente define o módulo de A, ou o valor absoluto de A, por... A gente vai denotar por essa barrinha A, e o módulo de A é o próprio número, se esse número for um número maior ou igual que 0, e é o oposto dele, é menos ele, se ele for um número negativo. Então, por exemplo, se eu pego 3, o módulo de 3, vou botar aqui direto. O módulo de 3 é um número positivo, então o módulo de 3 é 3. Menos 3 é um número negativo, então o módulo de -3 vai ser menos 3. Menos 3 é 3. Certo? Geometricamente, se eu pegar aqui novamente a reta real, e eu marco aqui -3, 0, 3, tá? O módulo, ele representa, o módulo de um número, ele representa a distância desse número até a origem, até o 0. Então, essa distância aqui, de 0 até 3, é módulo de 3, que é 3. E a distância de -3 até 0 é quanto? 3 também.
Então, módulo de menos 3 é 3. Então, só um exemplo mais direto aqui. Se eu quero resolver a equação 2x mais 1, módulo 2x mais 1 igual a 5, certo? Então, módulo 2x mais 1 igual a 5, isso vai me dar duas possibilidades. Ou 2x mais 1 é 5, ou 2x mais 1 é menos 5, certo? Fazendo todas as manipulações aqui, que eu quero que vocês façam, a gente vai chegar aqui, o x vai ser 2, ou o x vai ser menos 2. Então, sair daqui para cá, né? Sair daqui para cá, eu vou deixar de exercício para vocês pausarem aí o vídeo e tentarem chegar, tá? Certo? Alguém aí encontrou o erro? Aqui não é menos 2 não, né? Aqui vai ser menos 3. Ok? Então, a solução disso aqui é 2 ou menos 3. Uma outra coisa que eu queria só chamar a atenção é que se eu pedisse para vocês me dizerem quem é o módulo de 2x mais 1, muita gente tem a maneira de dizer que é... Vou nem pegar 2x mais 1, eu vou pegar um mais simples. Deixa eu pegar outro exemplo. Se eu pedisse para você definir o módulo de x menos 8, tá? Muita gente faz assim, módulo de x menos 8 é x menos 8, se x for maior ou igual a 0, e é menos x menos 8, se x for menor do que 0. Isso está completamente errado, porque o módulo está sendo calculado em relação a tudo que está aqui dentro, ao x menos 8 como um todo. Então, isso aqui está errado. Então, como é que a gente faz? A gente vai olhar como um todo, né? Se aqui, quando eu defini, era todo o A que era multiplicado por menos 1, né? Com sinal de menos, e aqui também era o A que estava dentro do módulo, na definição vai ser a mesma coisa. Aqui vai ser o próprio x menos 8, se x menos 8 for maior ou igual a 0, e vai ser menos x menos 8, se x menos 8 for menor do que 0, ok? Para finalizar, a gente vai só lembrar a parte de expoente, para finalizar esse pequeno grande vídeo. Expoentes e radicais, certo? Então, se a gente considera um número A real, certo? E N um número inteiro positivo, ou seja, eu estou considerando 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, então a gente define A elevado a N como sendo o produto de A N vezes. Tá? Isso é produto de A N vezes. Então, se eu faço, por exemplo, 2 elevado a 6, isso é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, né? Tem 6 vezes aí. Se eu faço menos 1/3 elevado ao quadrado, elevado a 2, isso é menos 1/3 vezes menos 1/3. Certo? Aqui dá 64, né? Confiram aí que eu erro bastante conta. E aqui dá 1/9, tá? Esse númerozinho aqui, que a gente chama de base,
Ok? Uma propriedade importante, uma observação e uma propriedade importante é que se A é um número diferente de zero, então A elevado a zero, isso dá 1. Então, por exemplo, se eu pego π elevado a zero, isso vai dar 1. E, que é o número de Euler, elevado a zero, isso vai dar 1, tá? Não importa quão feio seja. 0 elevado a zero a gente não consegue definir, ok? Então, 2 elevado a menos 2 é 1 sobre 2 elevado a 2. E A elevado a menos 5 é 1 sobre A quinta. Ok? Essa é a propriedade quando eu tenho um expoente, um número negativo. Se agora o meu expoente é um número fracionário, se o meu expoente é A elevado a 1 sobre N, isso é o que a gente define como raiz enésima, tá? Aqui é a raiz enésima de A. Então, por exemplo, se eu faço 16 elevado a 1 meio, isso é raiz quadrada, que a gente geralmente omite, né? De 16, que isso é 4. Se eu faço 8 elevado a 1 terço, isso é raiz cúbica de 8, que é 2. Porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, tá? Se agora o meu expoente, se eu pego aqui P e Q, inteiros positivos, vou botar MN, acho que fica melhor. MN, inteiros positivos, tá? Então, A elevado a M dividido por N, isso é a raiz enésima de A elevado a M. Então, por exemplo, se eu faço 8 elevado a 2 terços, isso é raiz cúbica de 8 ao quadrado, que é raiz cúbica de 64, como 64 é 4 vezes 4 vezes 4, raiz cúbica de 64 é 4. Bom, e quais são as principais propriedades disso tudo? Eu já misturei aqui as cores, não sei mais o que é o que, mas eu vou continuar assim mesmo. Eu sei que eu estou considerando aqui MN inteiros positivos ainda, tá? Então, A elevado a M vezes A elevado a N. Se eu tenho potências de mesma base, eu repito a base e somo os expoentes. Então, se eu estou com A elevado a M dividido por A elevado a N, eu repito a base e subtraio os expoentes. Se eu faço A elevado a M e depois elevo a N, isso é a mesma coisa de A elevado a M vezes N. Se eu pego aqui dois números, aqui é 4, né? Se eu faço A vezes B elevado a N, isso é A elevado a N vezes B elevado a N. O mesmo ocorre quando eu estou com uma divisão. A sobre B elevado a N, eu elevo o numerador e divido por B elevado a N. Ok? Bom, para finalizar, de fato, esse vídeo, a gente vai ver uns exemplos.
Então, a gente vai usar essas propriedades para simplificar algumas expressões, tá? Deixar o mais enxuta, mais simplificada possível, beleza? Então, vamos lá para a letra A. Aqui eu vou fazer, primeiramente, o produto aqui de tudo, né? Em números reais, a ordem da multiplicação não altera. Então, tanto faz eu ver isso dessa forma como está aqui no parêntese, como eu agrupar o que é número do que é variável, vamos dizer assim, né? Então, 5 vezes 2, 10. Potências de mesma base, repito, a base, somos expoentes, né? 3 mais 2, 5. Então, 10x aqui. Bom, eu recomendo aqui vocês tentarem fazer essa conta sem olhar como eu fiz, depois vocês conferem se a gente fez igual, tá? Então, aqui eu vou primeiro colocar o expoente em cada um dos termos, como é recomendado aqui nessa propriedade 4. Então, aqui vai ficar x ao cubo elevado a menos 2, vezes y a menos 1 elevado a menos 2. Pela propriedade 3, né? Quando eu estou com uma coisa dessa forma, eu multiplico os expoentes. Então, aqui vai ficar x elevado a 3 vezes menos 2, que dá menos 6. E vezes y elevado a menos 1 vezes menos 2, que dá 2. Quando eu estou com o expoente negativo, ele pode ser escrito como o inverso do número com expoente positivo, né? Então, x elevado a menos 6 é 1 sobre x elevado a 6. Quando eu multiplico aqui, vai ficar y ao quadrado sobre x à sexta. Bom, em relação à raiz, né? Aqui, novamente, pausem o vídeo, tentem fazer e depois vocês olham. Então, aqui eu vou tentar escrever isso tudo de forma que eu consiga cancelar esses termos aqui, né? A quarta. Eu sei que isso é 16, x à quarta, y à oitava, elevado a 1/4, tá? 16, né? 16 a 1/4, elevado a 1/4, vou escrever aqui, né? Ficar 16 elevado a 1/4, vezes x à quarta elevado a 1/4, vezes y à oitava elevado a 1/4. 16 elevado a 1/4 é raiz de 16, que vocês já sabem. Raiz quarta de 16. Se vocês acharem melhor de ver até, 16 é 2 à quarta, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Elevado a 1 sobre 4. X, aqui vai ficar 4 vezes 1/4, vai dar 1, né? Tá, x elevado a 4 dividido por 4. E aqui 8 vezes 1, 8, dividido por 4. Então, aqui vai ficar 2 elevado a 4 dividido por 4, dá 2. X elevado a 1 dá x. E aqui vai ficar ao quadrado. Então, isso é igual a 2xy ao quadrado. Às vezes vocês na escola cancelavam, né? Assim, cortavam. Podia ver isso como 4. 16 é 2 à quarta, x à quarta, y à oitava. Aí vocês faziam isso, né? Corta esse com esse de novo e esse com esse. Então, fica 2x, y, 8 dividido por 4, 2. Chegaram ao mesmo resultado. Mas a conta que está sendo feita é basicamente essa que está aqui, tá? Essa aqui, a resposta dá menos 3x ao quadrado sobre 2y. Eu quero que vocês tentem chegar, tá bom? Então, é importante que vocês identifiquem quais são as suas dificuldades e corram para saná-las o mais rápido possível, tá? É isso. Aí, no próximo vídeo de revisão, a gente vai trabalhar um pouco mais com expressão algébrica, fatoração, equação de primeiro e segundo grau e expressões que envolvem razão, né? Expressões racionais. Até o próximo vídeo, então.